E agora a gente vai entrar no assunto porque tem mais novidades sobre esse caso. Assessores do ministro Alexandre de Moraes, do STF, lamentaram a falta de cooperação internacional, para extraditar o jornalista Alan dos Santos, investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news. Segundo a Folha, numa conversa realizada em novembro de 2022, o juiz Marco Antônio Vargas, do gabinete da presidência do TSE, compartilhou num grupo de WhatsApp uma mensagem de Moraes pedindo que Ayrton Vieira pressionasse a Polícia Federal sobre o alerta vermelho da Interpol contra Alan dos Santos. Em resposta, Vieira enviou um áudio informando não haver retorno sobre a solicitação feita há mais de um ano à Polícia Federal. Vieira desabafou dizendo que os pedidos reiterados do Brasil foram ignorados. Uma nova ordem de prisão para Alan dos Santos foi determinada por Alexandre de Moraes no último dia 14 de agosto. A nova determinação para prendê-lo, no entanto, não foi executada em razão de o jornalista permanecer fora do Brasil. Ele é considerado foragido da justiça brasileira. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Quero ouvi-la aí sobre essa novidade, né? Mais uma publicação aí da Folha de São Paulo agora em relação ao que Alexandre de Moraes realmente não gostou do que a Interpol decidiu sobre a situação do jornalista Alan dos Santos, que segue nos Estados Unidos, e a troca de mensagens mostra realmente uma irritação ali entre Moraes e os seus assessores, que não conseguiram extraditar o jornalista Alan dos Santos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos parceiros diários aqui dessa luta incansável pelo Brasil, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite para a nossa querida audiência. Paula, é engraçado, né? Imaginem o horror, o choque dos nossos juízes e assessores de uma nação tão séria como os Estados Unidos da América não prender pelo crime hediondo de opinião. Olha, Paula, a gente, às vezes, a gente está rindo, mas é com nervoso, né? É com uma certa apreensão, porque se não éramos chacota até o momento, diante de tudo que Alexandre de Moraes vem fazendo, agora nós seremos, porque o trágico já aconteceu. As 541 páginas sobre os Twitter Files, com o nome de Alexandre de Moraes praticamente em todas as páginas, mostrando o dedo sensor dele pesado, que não respeita a nossa Constituição. Aquilo ali uma tragédia, né, para uma nação como o país, que tem a liberdade de expressão protegida na sua Constituição. Agora é praticamente ridículo. É ridículo. Esses assessores, eles são ridículos e estão colocando o nome do país na lista de coisas ridículas, de chacota. Imaginem, colocar o nome de um jornalista brasileiro. Não adianta falar blogueiro, bolsonarista. Alan dos Santos tem a carteira de jornalista, tinha o seu veículo, Terça Livre, que foi fechado há mais de 4 anos e ninguém fez o barulho. Um veículo de comunicação, de imprensa, que empregava dezenas de pessoas, foi fechado há mais de 4 anos. E agora eles acharam que porque trocou a administração, foi de Donald Trump para Joe Biden, agora a gente pega o Alan dos Santos. E a Constituição americana, senhores assessores, ela está acima até de juízes e assessores ativistas e militantes como vossas senhorias. Aqui não tem isso. Aqui é a primeira emenda da Constituição. Tem um juiz ativista, militante por aqui ou ali? Tem. Mas eles são raríssimas exceções. No Brasil é o oposto. A regra é exatamente juiz ativista e juiz militante. Então, Paula, eu fico imaginando como esses ministros e os gabinetes estão imaginando o que nós vamos encontrar nesses 6 gigabytes que estão
nas mãos de Glenn Greenwald e que aos poucos ele está mostrando aquilo que o brasileiro está cansado de saber há muito tempo. Estamos sob um regime totalitário de uma pessoa, Alexandre de Moraes, que nunca recebeu um voto do cidadão brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Sobre essa questão do Alan dos Santos, foi publicada ontem na Folha. Eu queria trazer aqui mais um trecho dessa troca de mensagens entre o juiz assistente auxiliar, o Ayrton Vieira, e também o outro juiz, que é o Marco Antônio Vargas. E aí, eles estavam trocando essas mensagens. O Marco Antônio Vargas disse o seguinte sobre o ministro Alexandre de Moraes. Sim, conhece essa história em detalhes, o ministro Alexandre de Moraes. Não se conforma com toda a razão, o fato da Interpol não ter incluído o nome de Alan dos Santos na lista de alerta vermelho. Mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo o que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição. Difícil, fecho aspas. Aí, numa outra mensagem, esse mesmo juiz do TSE, o Marco Antônio Vargas, diz o seguinte, classificou a postura da Interpol e também do governo dos Estados Unidos de sacanagem aqui, entre aspas. E aí o Ayrton Vieira segue e diz o seguinte, aspas, com certeza, por isso, esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Fecha aspas. E aí, na sequência, vem Marco Antônio Vargas respondendo a Ayrton Vieira, aspas novamente, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecho aspas aqui para essa troca de mensagens, Silvio. Olá, boa noite, queridos parceiros de bancada Piotto, Ana, meu irmão Augusto, boa noite para você que começa a semana com a gente. Jagunço tem como sinônimo capanga. Quando você junta jagunços, capangas, você tem um bando. Literatura de cordel, lá no Nordeste, é a turma do Lampião. Esse pessoal não tem lugar na última corte recursal do Brasil, ou ao menos não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Isso não é linguagem. Não pode. Não pode. Dentro e fora dos autos, não pode. Aliás, eles só deveriam se manifestar dentro dos autos. Ainda que para se auto-oficiar, sim, porque o rito é importante para a manutenção do devido processo legal, para a legalidade das provas. Simples assim. Simples. Nada disso aconteceu. Tudo ocorreu à margem da legalidade. Inquéritos ilegais, conduzidos por pessoas que usam esse tipo de argumentação. Vamos sequestrar alguém. Ainda bem que o Alan dos Santos, e tanto faz quem fosse o procurado, ainda bem que ele estava nos Estados Unidos da América. Porque se estivesse no Paraguai, na Bolívia, ou em algum outro país aqui das cercanias, provavelmente ele teria sido colocado numa viatura e essa hora ele já estaria encarcerado pelos homens do regime. É disso o que estamos falando. Um regime. Porque numa democracia, expressões como essas, como jagunços, como use a sua criatividade, se faltar materialidade para o embasamento do processo, isso não existe em democracia alguma. Existe talvez numa lista de países a que o Brasil se soma, por exemplo, quando o dono da maior rede, né, uma das maiores plataformas do planeta, o X, o Twitter, Elon Musk, decide, lá eu não quero mais estar, nem lá, nem na China, nem na Coreia do Norte. Tem determinados lugares que a gente não se sente seguro. É preciso tirar pessoas de lá porque não se trata de uma democracia. Tem outro nome. Então, eu acho que já passou da hora de mostrar o perigo que o Brasil flerta com pessoas que tratam assim, aos pontapés a nossa Constituição, aos pontapés o direito para proteger e perseguir pessoas. CPFs. E, de novo, tanto faz de quem é o CPF. O Estado, e nessa hora o Poder Judiciário, sim, porque é um consórcio de governo, representa o Estado, a lei, a espada do Estado não pode
escolher o seu alvo. Atire a flecha e depois eu desenho o alvo. Nada mais soviético, nada mais comunista, nada que se pareça com democracia.